Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, finalmente o Vasco anunciou aí o seu novo treinador, é o Marcelo Cabo, o técnico do Vasco. Vamos falar bastante da contratação do nosso treinador, também vamos falar aqui de um reforço paraguaio que está muito perto de chegar para o Vasco. Também vamos falar da possível indenização que o Vasco vai cobrar a CBF caso seja rebaixado para a Série B, sem ter aí o direito de jogar novamente contra o Internacional. Vamos falar muito disso e também muito mais aqui no nosso canal. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal, como de costume, é muito fácil, só clicar aí embaixo no inscreva-se. Se você é novo por aqui, se inscreve aí. Muito obrigado a todos que estão sempre aqui assistindo nossos vídeos. Vasco numa draga danada, rebaixado, e vocês continuam sempre aqui assistindo nossos vídeos, assistindo os vídeos do Vasco, querendo saber as notícias do nosso Vascão, né? E torcendo por dias melhores, que parece que nunca chega. O amor que a gente sente pelo Vasco é muito grande, né, pessoal? Muito maior do que essas pessoas que querem destruir o Vasco. Também ative o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados diariamente aqui do nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco anunciou aí oficialmente a contratação do técnico Marcelo Cabo, né? Ontem, após a final do Goianão, né? Ele foi campeão com o Atlético Goianiense. Ele confessou que não poderia aí desfazer essa proposta do Vasco e com certeza ele aceitaria, obviamente, a proposta. Em que o Vasco comunicou que tinha interesse na sua contratação, ele já queria vir para o Vasco e com certeza ele ficou muito feliz com esse convite e aceitou, obviamente, e é o nosso novo técnico. Informações que a família do treinador é vascaína, né? Ele, inclusive, jogou no Vasco de futsal. A filha do treinador é vascaína e com certeza ele também deve ser, né? E por isso não recusou aí em momento algum a proposta do Vasco, que é o nosso novo técnico. Eu desejo boa sorte ao Marcelo Cabo, dentre os nomes que o Vasco poderia trazer para o nosso clube, porque o Vasco está na segunda divisão, pessoal. Não adianta a gente querer iludir torcedor falando que o Vasco vai tentar trazer treinador de ponta, né? A minha vontade, óbvio, era ter o Fernando Diniz à frente do Vasco, até um outro técnico aí de ponta, mas infelizmente, meu amigo, a realidade do Vasco é outra, é a realidade de Série B. O presidente aí que foi escolhido presidente do Vasco, né? Infelizmente não tem dinheiro, não trouxe absolutamente nada, é muito mais do mesmo, caiu de paraquedas, mais uma vez um presidente caindo de paraquedas no comando do Vasco, e vai ser mais ou menos isso aí que a gente vai ter na Série B, né? O treinador do nível do Marcelo Cabo, jogadores possivelmente do mesmo nível, tanto que o treinador já parece querer indicar jogadores do Atlético Goianiense para vir jogar no Vasco, né? Vale lembrar que o torcedor que o Vasco tinha um interesse na contratação do meio atacante Chico também, que está no Atlético Goianiense. Algumas semanas atrás a gente trouxe essa informação aqui no canal e pode ser que agora essa possibilidade aumente mais ainda com a vinda do Marcelo Cabo para o Vasco. Vamos aguardar ver se o Vasco vai trazer alguns jogadores do Atlético Goianiense a pedido do treinador. O Chico, na minha opinião, é um bom jogador e seria muito bem-vindo sim ao Vasco. Muitos torcedores vascaínos também nas redes sociais pediram também a contratação do goleiro Jean, né, que também está no Atlético Goianiense, e o Fernando Miguel possivelmente vai dar adeus ao Vasco. E o Vasco precisa sim, óbvio, ir ao mercado, contratar um goleiro aí, um goleiro seguro, um goleiro mais experiente para a nossa meta. E muitos torcedores pedem aí a contratação do goleiro Jean, né? Eu não sei se ele tem vínculo ainda com o São Paulo, se ele já está em definitivo no Atlético Goianiense. Fato é de que ele teve aquele problema, né? Aquele grave problema que ele agrediu a esposa dele. Isso manchou meio que a sua carreira. Ele ficou um pouco escondido lá no Atlético Goianiense, fez um baita campeonato brasileiro e foi muito pouco reconhecido devido aí a esse ato impensável que ele fez aí na sua vida. Parece que o goleiro vem dando a volta por cima, parece que o goleiro sim vem tendo uma recuperada aí na sua vida pessoal e obviamente, na minha opinião, seria muito bem-vindo aqui no Vasco, já que ele é um baita goleiro. Deixa aí nos comentários se você é a favor da contratação aí do Marcelo Cabo, novo técnico do Vasco, com passagens aí pelo próprio Atlético Goianiense, várias vezes técnico do Atlético Goianiense também, pelo CSA, CRB e entre outros clubes aí do Brasil. Bom, pessoal, o Vasco tenta ainda a impugnação aí do jogo contra o Internacional, pretende cobrar na CBF uma indenização caso jogue a Série B realmente, né? Porque o Vasco vai querer aí mais de 100 milhões de prejuízo por não disputar a Série A e vai querer cobrar essa indenização aí junto à CBF. A empresa também que agencia o VAR, né? A empresa que toma conta do VAR, que faz a calibragem do VAR, que tem toda a tecnologia do VAR. O Vasco vai querer na justiça a indenização de ambas, que daria essa grana aí, essa alta grana. Só que o problema não é esse. O problema eu quero ver, e eu acredito que você também em casa quer ver o Vasco na primeira divisão. Não quer 100 milhões, não quer 200 milhões, quer ver o Vasco na primeira divisão, para ver o Vasco jogando novamente
novamente contra o Internacional, quem sabe ainda com um milagre acontecendo, tendo chances de permanência na primeira divisão, porque a partir do momento que o Vasco recebeu o dinheiro, não vai ter chance nenhuma de permanecer na primeira divisão, e isso eu não quero evitar esse quarto rebaixamento, porque o Vasco foi roubado. O Vasco foi roubado, a gente tem que parar de passar a mão aí em roubo, pessoal. Realmente, cara, a CBF parece que está esquecendo aí do que aconteceu com o Vasco, uma coisa muito grave, e ninguém tá falando mais disso. Tá ficando morto, tá ficando baixo aí. Conforme acabou o Brasileirão, esse assunto parece que tá morrendo, tá abaixando. Eu tô sentindo a poeira dando uma baixada, e o Vasco tem que recorrer o mais rápido possível para não cair no esquecimento essa partida contra o Inter aí. Tudo isso ainda envolve outros clubes, né? Porque se o Vasco fica na primeira divisão, o Fortaleza já tá contratando muitos jogadores aí, mandando jogador embora, e vai virar um rolo danado se o Vasco demorar demais para tentar conseguir essa impugnação. E vamos aguardar e ver qual vai ser a decisão do STJD, se o Vasco vai conseguir ou não essa anulação da partida. Fato é de que o Vasco, se cair, quer 100 milhões de reais. E deixa nos comentários se você concorda com a diretoria do Vasco, se o mais importante é receber o dinheiro ou se o mais importante é ficar na Série A. Eu acredito que a diretoria do Vasco esteja pensando que o mais importante é receber o dinheiro, lógico, né? Eles são bestas? Não, jamais, né, cara? Vão querer ficar na primeira divisão, sendo que na segunda eles vão ganhar 100 milhões, cara. É bem difícil, né? Vamos aguardar, ver o que vai acontecer nessa cartolagem do Vasco, nesses problemas aí judiciais envolvendo essa partida aí contra o Internacional. Eu torço, obviamente, bastante pela anulação do jogo, a impugnação da partida, e quem sabe o Vasco, um empatezinho, consiga permanecer na primeira divisão. Para fechar, vamos falar aí da possível contratação do jogador Ovelar, paraguaio, ex-jogador do Cerro Porteño, que está livre no mercado, né? O Vasco tenta aí contratar esse jogador. Ontem saiu bastante informações sobre isso, né? A respeito do Vasco estar contratando um atacante de 18 anos, só que hoje saiu notícias de que o jogador virá para o sub-20 do Vasco. Ele não virá para o time principal do Vasco, mais ou menos como que foi o Galarza, né? Que veio lá do Olímpia, também do Paraguai, meio campista, que já está na base do Vasco, jogando muito bem. Agora que ele vai ter uma chance no time principal jogando o Campeonato Carioca, que o Vasco pretende utilizar a base. Possivelmente o Ovelar deverá ser contratado aí nas próximas horas, nos próximos dias, não sei. Fato é de que o jogador está muito avançado para ser atleta do Vasco. Deixe aí nos comentários se você concorda com essa possível contratação, se você acha interessante o nome do jogador Ovelar, paraguaio. Alexandre Pássaro deu entrevista também falando a respeito dos jogadores que estão no Vasco que podem ser vendidos. Ele disse que não vai vender jogadores assim rápidos, né, jogadores ativos do clube, né, como aí os famosos crias da base do Vasco que não estão jogando absolutamente nada, né? Thales Magno, Andrei, entre outros jogadores que não estão jogando nada com a camisa do Vasco. Ele disse que não vai sair vendendo jogador a preço de banana e que vai, lógico, esperar uma boa proposta, quem sabe aí, para levar os jogadores embora de São Januário. Não vai ter essa de vender Thales por preço de banana, de vender Andrei de graça. Vamos esperar aí ver o que a diretoria do Vasco vai fazer para arrecadar dinheiro, porque fato é que precisa vender, pessoal. Se não vender, o Vasco não vai fechar esse ano aí de 2021. Vai ter muitas dívidas e realmente, se disputar a Série B sem receber o dinheiro lá que o Vasco contesta, né, caso seja rebaixado, e sem ficar na primeira divisão, caso consiga anulação do jogo e consiga também um resultado favorável frente ao Internacional, o Vasco vai sofrer demais na Série B, sem dinheiro, sem conseguir vender jogadores. Não vai ser fácil a vida do Vasco. Deixe nos comentários se você concorda com o Alexandre Pássaro, se você venderia esses jogadores aí a qualquer preço. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaínas a todos e ótimo domingo aí a todos vocês.